Bom dia, a paz do Senhor para todos. Esse é um canal que fala de Deus para você. Quem chegou agora caiu de paraquedas nesse canal. Meu nome se chama Elias Ramos, tudo minúsculo o nome, porque tem vários Elias Ramos no YouTube, então meu nome, quem for buscar, Elias Ramos, tudo escrito minúsculo. A gente estamos estudando a epístola de Timóteo, primeira epístola de Timóteo, Paulo que escreveu, já estamos no capítulo 6, hoje vai ser o capítulo 6. E esse canal é para você que é crente, que não é crente, que é evangélico, que é cristão, de várias ramagens da cristandade, como católico, algumas pessoas que são espíritas, e outras de outras religiões também. Aqui a gente não tem acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Essa palavra é para todos, tá? Todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Aí vamos estudar agora o capítulo 6, para fechar a primeira carta de Paulo a Timóteo. Timóteo foi um filho da fé de Paulo. Na sua época, ele era um pastor, começou seu ministério como pastor na igreja, e Paulo, ele foi filho da fé de Paulo, e ele, naquele tempo, um homem novo, como hoje a gente vê muitos pastores novos, né, consagrados, mas naquele tempo não era muito visto isso, era muito difícil. E Paulo era um jovem, Timóteo, perdão. Timóteo era um jovem, mas tinha um princípio de fé. A mãe dele, Eloíde, ela se aplicava na palavra do Senhor e ele aprendeu a sã doutrina desde o início. E Paulo evangelizou ele. Ele se tornou bispo, pastor na igreja. Agora me fala a memória qual foi o lugar, mas depois eu falo. O que acontece? Antes de a gente começar a ler, eu vou fazer aquela oração que eu costumo fazer. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, mais um dia de hoje. Tu nos concebeu esse dia maravilhoso, a qual eu pude ir lá na praça de Itaboraí, com a minha outra neta, passear um pouco antes de fazer essa live. Eu venho pedir a Ti, Senhor, conforme nas madrugadas Tu tem me chamado para orar, pelas pessoas que foram presas, que Tu venha, Senhor, a tocar em seus corações, liberar aquelas que forem dignas de liberação. Eu te peço também que venha curar as enfermidades do povo, quem tem câncer, seja em qualquer tipo de câncer, na próstata, nos seios, nos nódulos, nos rins, nos ovários, na medula óssea, no sangue, qualquer tipo de câncer, Senhor, Tu possa curar, porque Tu é o médico dos médicos, só Tu tem poder, fazer o sobrenatural na vida das pessoas. Quem tem problema de coluna, reumatismo também vem curando, quem tem problema de catarata, de visão, também vem curando, vem fazendo a Tua cura, Senhor. Quem tem problema de caroços, quem tem problema de reumatismo, vem curando, Senhor. Vem visitando os hospitais, os leitos das enfermarias. Teu Santo Espírito e os seus anjos vêm curando, vêm ministrando a cura ali àquelas pessoas. Que os médicos foram postos aí para curar as coisas físicas, mas aquilo que os médicos não conseguem curar, só Tu pode curar, mediante a fé em Teu nome, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, venha tocando em cada vida, em cada ser, vem curando a depressão física e a depressão espiritual. Existem dois tipos de depressão. Uma é física e outra é espiritual. Que Tu possa curar as duas. Em nome do Senhor Jesus, não deixe ninguém se matar, nem ninguém se desprezar ao ponto de não amar a si próprio. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, vem tirando essa falta de amor do povo. Vem abençoando a família, os pais, a família que é constituída de homem, mulher, pai, mãe, avó, avô,
família tradicional. Porque tu portaste na terra uma família, homem e mulher tradicional. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que eu te peço. Amém. Agora vamos adentrar dentro já é estranho, né? Hoje eu estava lá comentar uma coisa antes de começar a ler. As pessoas têm uma mania de usar o português, e quando a gente fala adentrar dentro é a mesma coisa, né? É uma coisa que a gente está falando a mesma coisa em uma palavra, de duas palavras. Mas eu não sou muito bom de português, mas sou da velha guarda. Aí eu estava lá no Instituto da Itapreve, pegando uma guia, agora de manhã, com a minha neta. Aí eu vi um jovem conversando com a menina da Itapreve, e ele falou, não, quando eu te vi a tua cara, eu olhei assim para ele, cara, aí eu reconheci, eu falei, legal, hein? Falando com a pessoa, mal conhece a pessoa, fala assim, cara. Aí eu falei, ainda brinquei assim, cara não, rosto, face. Ai, o português que eu aprendi, cara é cara de cavalo, cara de animal, né? Rosto, face. Essa é a turma nova, né? Não usa os pronomes certos, né? Os adjetivos certos. E tá certo. Eu também não sou muito bom em português, mas o bom conhecimento é bom, né? Vamos lá. Eu sou bom em matemática, química. Em português nunca fui bom, mas alguma coisa de português a gente sabe. Vamos lá. Primeira epístola de Timóteo, né? Paulo, no capítulo 6. Todo servo que estão debaixo do jugo, considerai digno de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemado. Vou dar uma pausinha aqui. Aqui fala servo, né? Naquele tempo tinha muito esse negócio de servo, escravo, hoje não tem. Mas aqui vamos dizer servo, aqui seria empregado, tá? Todo empregado, senhor, aqui seria patrão, tá bom? Vamos continuando, puxando o evangelho para a nossa época. Também os que têm senhor, ou então patrão, fiel, não trate com respeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Né? Continuando. Se alguém ensinar outra doutrina e não concordar com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o nosso ensino segundo a piedade, efatuando nada entender, mas tem mania por questões e contenda de palavras, que nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, atecações sem fim, o homem cuja mente é pervertida e privado da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E, de fato, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento, porque nada que temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos veste, estejamos contentes. Ou seja, tendo sustento e com vestimento, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas corrupções insensatas, perniciosas, quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Até aqui. E depois eu vou continuar. Aqui nos fala que tem muita gente que provoca deformações, feita maligna, ensina o que não é conforme as sãs doutrinas, atecações sem fim, homens cuja mente é pervertida, privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E aí ele fala, de fato, é grande fonte de lucro com contentamento. Possamos ser contentes, termos saúde, temos um emprego, ou
temos o nosso sustento, a nossa vida, porque toda riqueza provém de Deus. Às vezes até da impiedade também Deus permite, para depois, aqueles que ajuntam impiamente, junta para o justo, porque eles não vão reter aquilo. Porque todo homem nu veio nessa terra e nu voltará para onde veio. O pó volta ao barro. O barro, quer dizer, nosso corpo se desfaz, o espírito vai para Deus. O mais rico, o mais poderoso que o homem seja, alguns presidentes desse aí que estão o presidente dos Estados Unidos, mais poderoso que ele seja, ele é um homem velho, daqui a pouquinho vai morrer. Já não tem força suficiente, já viu ele caindo na escada? Não tem força suficiente. Ele pode ser representante de vamos dizer, de um grupo de gente, de um sistema. Mas todos dentro desse sistema vão de morrer. E não vão levar nada dentro do caixão. Por mais pomposo que seja o caixão, a rainha da Inglaterra morreu esses dias, o Papa Bento XVI, acho que é isso, morreu, o caixão dele foi lacrado com chumbo, depois outra coisa, mas vai virar ali, osso que vai ficar, nada vai levar dessa terra, vai ficar ali naquele caixão ali. A rainha da Inglaterra também, com aquela pompa toda, seda, aquela coisa toda, viveu muito, Deus permitiu que ela vivesse muito, Deus se agradou da vida dela. Quando a pessoa vive muito, Deus se agrada da vida da pessoa. Viveu muito, mas não leva a nada. A única coisa que a gente levamos nessa vida é o amor ou o ódio. O amor é porque fizemos o bem para alguém e a gente tem a recompensa lá no céu, lá com Deus. O ódio é a recompensa lá no inferno. Incrível que pareça. Quando a pessoa leva o ódio, faz o mal, a sua recompensa também está lá no inferno. Ou está com Deus no céu, ou no inferno, com o diabo e seus anjos. Então, é a única coisa que a gente leva nessa vida. Entendeu? Então, possamos se contentar. Se Deus der riqueza, que riqueza também não é pecado, não. Abraão era rico, Isaac era rico, Jacó era rico. José era rico, muito rico. Jó era o homem mais rico do Oriente Médio. Deus deu riqueza a eles. E eram homens temente a Deus. Mas nem todos recebem riqueza proveniente de Deus. A palavra fala que nem Salomão, com a sua glória toda, que Salomão foi um homem muito rico, se vestiu como um lírio do campo, que amanhã se seca e se joga ao fogo. Os pardais não têm casa, mas Deus cuida de todos eles. Então podemos ter certeza que Deus cuida de ti. Lógico, algumas pessoas passam uma certa necessidade, ou a gente vê muita gente mendigando aí. Mas não é culpa de Deus, não. Porque Deus não quer nada disso. Às vezes são as pessoas, porque tem um livre-árbitro, que não se encaixa na sua família, ou se afasta, porque a família, Deus botou a família para ajudar um outro. Às vezes, uma família desorganizada, às vezes a pessoa fuma, às vezes crack, maconha, outras coisas mais, e se afasta da família e a família não quer mais ajudar. É por sua própria escolha. Não estou dizendo que não devo ajudar essas pessoas que vêm a mendigar. Mas, às vezes, todo mundo tem oportunidade. Todo mundo, em algum momento, teve alguma oportunidade. E não se agarrou a essa oportunidade. E, às vezes, se agarrou ao vício. Quantos pais de família deixam lá por causa de bebida? E sabe que é errado beber. Porque é fraco na bebida, não deve beber. Ao cigarro, quanta gente vive a sua vida. Tem uma irmã que saiu muitos anos atrás, quando ela deu epizema, saiu do consultório que o médico disse que se ela continuasse
fumando, ela não teria 5 anos de vida. Ainda ela viveu mais de 20 anos. Mas aí que ela fumou mais ainda. Mas foi por escolha, livre-árbitro. O livre-árbitro Deus não tira. Vai culpar a Deus por sua escolha? Vai culpar a Deus porque aquilo que você fez? O Espírito Santo mostra a gente o caminho que devemos trilhar. Se aquela comida ou aquele vício que você tem faz mal à sua vida, você não quer largar, é porque é só teimosia. Lógico que tem o vício também, que faz a pessoa ficar dependente. Mas antes de chegar a esse ponto, você sabia quando começou que ia ficar dependente. O homem, ele é superior a qualquer vício. Se ele querer mesmo, eu já conheço gente que quis mesmo. Meu pai fumava 4 carteiras de cigarro por dia. Com 70 anos, o médico falou que se ele continuasse fumando, ia ter edema pulmonar e ia morrer. Ele, na mesma hora, jogou o cigarro no lixo, nunca mais fumou daquele dia. Morreu com 85. Então, é força de vontade, força de viver mais, de viver bem. Isso é o livre-árbitro que Deus deu a cada um. E tem muita gente que mendiga ou está em uma situação uma situação difícil, porque que às vezes trilhou um caminho que Deus falou que não era para trilhar. Deus fala em sonhos, fala usando o conselho de um pai, de uma mãe, ou de uma pessoa aconselhando. Deus usa até a mula, falou para aquele profeta Basalão, usando ele, a mula, para ele não ir para aquele caminho. Ezequias, o rei Ezequias de Israel, Deus usou o ímpio, o faraó do Egito, dizendo, por que você venha contra mim? Não sabe que o Senhor está comigo? E se vir contra mim, tu perecerá. E pereceu. Ele perdeu a batalha. Deus usou a boca do rei, o faraó e o ímpio. Então, tem certas coisas que a gente tem que meditar, se é Deus que está falando ou não. O livre-árbitro é para todos. Deus não tira isso de ninguém. Mas a pessoa tem que entender. Sonhos, revelações. Tem um ditado que diz que se o conselho fosse bom, se não se dava e vendia. Mas o conselho é bom. A pessoa que é rebelde. Os conselhos sempre foram bons. As pessoas que não querem atinar pelo caminho da vida. E às vezes acontece isso. Continuando. Para lá isso não ficar muito grande. 11. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça e a piedade e a fé e o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muita testemunha. Exorta perante Deus, que preserve a vida de todas as coisas, perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato fez boa confissão. E grande é o mandato, imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas poucas determinadas, qual em sua época determinada há de ser revelada pelo bendito e único Senhor soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Aqui nos fala a manifestação do Senhor Jesus, que breve estará para vir buscar os seus eleitos no arrebatamento. No dia do Senhor. O único que tem a imortalidade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem capaz de ver. A ele honra e poder eterno. O Filho foi revelado. Esteve aqui, fez boa confissão diante de Pôncio Pilato. Mas hoje Jesus tem um novo corpo. Ele foi levado aos céus e seu corpo foi transformado. Ele está em glória.
Não veremos ele como vimos, como os apóstolos viu, como homem, pois ele é rei, sacerdote e Deus. Ele se vestiu da sua antiga glória, se revestiu da glória. Quando ele veio à terra, ele se despiu da sua glória, para habitar com os homens, pois ele está revestido da sua glória. Até quando no Apocalipse, João, o evangelista, quando viu ele com os olhos de fogo, cabelos brancos igual a neve, pés de latão, viu um corpo diferente. Assim está o Senhor Jesus. Finalzinho, a cercação dos ricos. Exorta aos ricos que do presente século, que não seja orgulhoso, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratique o bem e sejas rico de boas obras, generoso em dar e pronto a repartir. Que acumule para si mesmo tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de apoderar-se da verdadeira vida. A verdadeira vida não é essa que a gente vivemos, fique sabendo disso. É a vida que está em Senhor Jesus. E tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis, profanos e contradições de saber, como falsamente em chamam. Pois alguns, professando-se, desviaram da fé, e a graça seja convosco. Até aqui. Né? Aqui foi a exortação final de Timóteo, depois, amanhã, a gente vai entrar na segunda epístola de Timóteo. Essa foi a primeira epístola. Então, o rico tem que ser generoso em dar, generoso em atribuir, ajudar, para acumular para o futuro, para a verdadeira vida. Não só o rico, a todos nós devemos isso. Se pudermos ajudar alguém, ajude. Pudermos auxiliar, não só em dinheiro, mantimento, mas em qualquer coisa. Às vezes uma ajuda. Hoje não é para exortação minha, nem da minha esposa, hoje já temos quase 2 anos que a gente está ajudando uma família, cuidando de uma criança. Sem ganho nenhum. O único ganho que a gente estamos tendo agora é ela chamar de nós de vovô e vovó. Então, se você pode fazer o bem, não olha quem. Deus vai vos abençoar. No momento certo, Ele vai te exaltar. E dar também uma satisfação muito interna, interior, de você estar fazendo o bem. Muito se levanta, às vezes até quando a gente está fazendo bem, você não precisava disso, você não precisava disso, você está aposentado, isso. Gente, como a gente precisa de fazer o bem para o próximo. A gente não estamos aqui só para viver para nós. Feliz é o homem e a mulher que só vive para si. Aí vai ter depressão, vai ficar inchado, vai ficar nas esquinas, em outros lugares, sentado embaixo de uma árvore, esperando a vida passar e a morte chegar. Devemos fazer o bem. Que Deus retribua nossos corações, tire as nossas ansiedades, as nossas frustrações. Porque Deus olha desde o céu e vê aquele filho lá, ele está fazendo aquilo que eu mandei, fazer o bem e não olhar quem. E Ele vai retribuir com gozo espiritual na sua alma. Muita gente está deprimida, em depressão, porque só pensa em si. Está frustrado porque tem tudo, ou estão querendo almejar alguma coisa, ou não alcançou alguma coisa, mas só pensa em si. E a alma fica frustrada, o espírito fica frustrado, e isso vai trazendo frustração ao seu corpo, doença ao seu corpo, e entra em depressão. Uma das causas da depressão é isso, o amor a si próprio, não ama o próximo, não se dá ao próximo, podendo estar na sua mão, seu momento é esse. Ajude, seja útil, procure fazer o bem.
Procure acumular riquezas realmente. Quem a traça, a ferrugem, o ladrão não rouba, a traça não consome, nessa terra tudo é consumido. Mas lá no céu, aquela riqueza que você guardar lá no céu, a traça, o ladrão, a ferrugem não consome. Todos nós um dia vamos partir dessa vida. Vamos deixar essa vida para gozar uma outra vida. Não existe reencarnação, que vamos voltar e voltar, isso é mentira. Existe uma única vida. E a outra vida é a vida espiritual. É um corpo espiritual que está sendo guardado para nós no céu. O céu ou o inferno. O inferno existe também, tá, gente? Não existe lugar separado para pagar a penitência para depois voltar ou ir para o céu, não. Ou é céu ou inferno. Ficai nessa paz. Não esquece de dar o like, eu gostei, compartilhar, se puder, e assinar o canal, botar o joinha, para que assinar o canal ali, o sininho, para o YouTube saber que esse canal é importante e levar a outras pessoas. E o Deus de paz, de amor, de esperança, com as ricas misericórdias do Senhor vos acompanhe e vos dê a paz. As ricas bênçãos do Senhor vos alcance. Em nome de Seu Jesus Cristo. Fiquai com Deus. Até amanhã.